Nossa, que sonho, né? Acordar cedo, pegar aquele transporte lotado, com cheiro de suor e esperança morta. Bater o ponto todo santo dia com um sorriso no rosto, só pensando: é isso. Eu tô construindo o futuro. Vou estudar, me formar, fazer uma pós, talvez até um doutorado, se o tempo e o orçamento permitirem. Porque o Brasil, esse valoriza o conhecimento, né? Aqui, quanto mais você estuda, mais oportunidades aparecem. Ou pelo menos é isso que a gente acredita até ter uma vaga exigindo 5 anos de experiência para ganhar um salário mínimo. Mas não para por aí. Vou me aperfeiçoar constantemente, buscar cursos online, aprender novas habilidades, virar um canivete suíço humano. Tudo para gerar mais valor para a comunidade, para o país, para a humanidade. Vou contribuir para o INSS com orgulho. Afinal, esse sistema é sólido como uma rocha prestes a despencar ladeira abaixo, mas ainda assim firme. Eu vou confiar que quando eu estiver lá pelos meus 65, 70, 80 anos, o governo vai se lembrar de mim com carinho e me devolver uma aposentadoria justa, digna. Talvez até me leve flores. Enquanto isso, eu sigo trabalhando com afinco, me dedicando, me superando, entregando mais do que me pedem, porque um dia eu vou ser recompensado. Vou ter um final de vida feliz, tranquilo, saudável, aposentado na praia, tomando água de coco e rindo com meus netos enquanto o Estado cuida de tudo. Claro, porque é assim que funciona, né? Só que não. A educação brasileira é aquela obra-prima. A gente entra no ensino básico e sai sabendo que o x do quadrado mais o y do triângulo pode ser igual a uma banana, mas não tem a menor ideia de como declarar imposto de renda, montar um orçamento doméstico ou entender como funcionam os juros do cartão de crédito que vão engolir a alma do cidadão desavisado. Economia, investimentos, planejamento financeiro, isso é coisa de outro planeta. Mas fique tranquilo, você vai decorar todos os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Informação que, com certeza, vai salvar a sua vida no mercado de trabalho. Aliás, falando em salvar vidas, primeiros socorros? Nunca nem vi. Se alguém passar mal do seu lado, torce para ter um episódio de Grey's Anatomy fresquinho na sua cabeça, porque a escola mesmo só ensina a fazer cartaz no Setembro Amarelo. E sabe o que é mais curioso? Lá fora, em países que a gente adora dizer que são de primeiro mundo, as escolas ensinam desde cedo educação financeira, lógica prática, noções de direito, cidadania ativa, como empreender, como montar um currículo, fazer entrevista de emprego, mexer com ferramentas básicas de tecnologia e até gestão emocional. Isso existe. E é como se o sistema educacional brasileiro preparasse você para fazer o Enem. E só. Depois disso, se vira, guerreiro. Boa sorte. Agora vamos falar um pouco sobre o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, que para muitos funciona como a maior pirâmide financeira legalizada do país. O sistema de INSS é baseado no modelo de repartição simples. Os trabalhadores ativos de hoje contribuem para pagar os benefícios dos aposentados atuais. Esse modelo funcionava bem quando a população era jovem e a expectativa de vida era baixa. Por exemplo, na época da sua criação, a expectativa de vida do Brasil era de cerca de 40 anos e a idade mínima para a aposentadoria era de 70, o que significava que poucas pessoas realmente se aposentavam. No entanto, com o aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de natalidade, a proporção de trabalhadores ativos para aposentados diminuiu significativamente. Em 1950, havia aproximadamente 16 trabalhadores para cada aposentado. Hoje, esse número caiu para cerca de 2,7 e continua diminuindo. Isso significa que menos pessoas estão contribuindo para sustentar um número crescente de beneficiários. Além disso, o INSS enfrenta déficits financeiros significativos. Em dezembro de 2022, por exemplo, o governo decidiu abrir um crédito extraordinário para cobrir o rombo de 22,3 bilhões.
sendo que 15,6 bilhões estavam relacionados à Previdência Social. Depois de entender como o INSS já cambaleia sobre o próprio peso, é inevitável falar sobre outro pilar frágil que sustenta essa estrutura: as medidas populistas. São aquelas que parecem boas demais para ser verdade. Por quê? Adivinha? Geralmente são. Distribuir benefícios indiscriminadamente, conceder auxílios sem critérios sólidos, ampliar gastos públicos com fins eleitorais e manter propagandas que drenam bilhões do orçamento nacional todos os anos, isso tudo soa muito bonito no palanque. Mas, na prática, quem paga essa conta é você, viu? A título de exemplo, o Auxílio Brasil, atualmente Bolsa Família, custou cerca de 90 bilhões em 2023. Já os programas de isenção fiscal e desoneração da folha de pagamento retiram da arrecadação pública mais de 120 bilhões por ano. E antes que alguém diga que isso é uma crítica aos pobres, não é. A ajuda social é importante. O problema está no modelo assistencialista, que cria dependência crônica, não autonomia. Quando o governo se sustenta oferecendo benefícios para manter o apoio da população, ele está vendendo um futuro estável por migalhas momentâneas. Essas medidas populistas que distribuem recursos hoje sem gerar produtividade amanhã são como usar o limite do cartão de crédito para comprar mantimentos todos os meses. Funciona, até não funcionar mais, né? E o futuro? Bom, esse chega rápido. Se nada mudar, o Brasil caminhará para um cenário ainda mais crítico: inflação alta, aumento da dívida pública, desvalorização da moeda e mais impostos, porque, é claro, a conta sempre chega, né? E o mais irônico, quem trabalha, empreende, estuda, acorda cedo, sonha em mudar de vida, né? É quem vai continuar bancando o show. Enquanto isso, quem vive às custas desse sistema muitas vezes continua aplaudindo e se beneficiando, mesmo que a casa esteja caindo. Esse modelo, por mais que pareça vantajoso a curto prazo para alguns, é insustentável. A história já mostrou isso em outros países, como Venezuela e Argentina. O populismo custa caro e quem paga a conta é sempre quem produz. Sabe aquela ideia de assistência social deveria existir como uma ponte para ajudar alguém a atravessar um momento difícil e seguir caminhando sozinho depois? Pois é, aqui no Brasil essa ponte virou casa e tem gente morando nela como se fosse endereço fixo. Claro, existe gente que realmente precisa: mãe solo, pessoas com deficiência, idosos sem renda, famílias em vulnerabilidade extrema. Mas entre os que realmente precisam, há também os que aprenderam a viver do mínimo, produzir nada e exigir mais. E não, isso não é só opinião, tem dados. Segundo o levantamento do IPEA, entre os beneficiários do Auxílio Brasil, mais de 40% não têm intenção de procurar trabalho no curto prazo. Isso porque o valor somado a outros auxílios estaduais e municipais muitas vezes se iguala ou até supera o salário líquido de um emprego informal. E tem mais. Um estudo conduzido pelo Instituto Locomotiva mostrou que em regiões mais vulneráveis, cerca de 15% dos auxílios recebidos por famílias de baixa renda são usados para jogos de azar. Enquanto isso, a conta de luz, o gás ou a própria alimentação básica vão sendo deixadas para depois. O problema aqui não é o lazer, é a prioridade distorcida. E não para por aí. Vamos falar da questão das pensões também. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 1,2 milhão de processos ativos tratam de pensão alimentícia no Brasil. Embora muitas mães realmente lutem para sustentar seus filhos sozinhas, existe um número expressivo de casos em que a pensão virou renda principal para a mãe, e não para a criança. Em alguns desses casos, o valor pago ultrapassa os custos reais da criança. A prestação de contas não é exigida judicialmente
e abre espaço para desvio da finalidade. Há mães que optam por não trabalhar, mesmo com plena capacidade física, utilizando os filhos como justificativa para a inatividade. Essa absorção também é uma forma de dependência. E pior, viu? Incentivada pelo sistema judicial, que raramente cobra a responsabilidade financeira de quem recebe, apenas de quem paga. E é sempre o mesmo padrão. O trabalhador arca com peso, seja pelo INSS quebrado, pelos auxílios que financia ou pelas pensões que paga. Diante disso tudo, é fácil desanimar, é fácil pensar: por que eu vou me esforçar? Por que eu vou trabalhar, estudar, me superar, se tem tanta gente recompensada por não fazer nada? Às vezes as pessoas olham para mim e acham que eu estou sempre bem, sempre animado, sempre motivado. Mal sabem elas o quanto eu fico frustrado, o quanto já me perguntei se vale mesmo a pena, porque é difícil. Acordar cedo, trabalhar, estudar, lutar para ser alguém melhor e ver tanta gente que não faz nada numa boa, encostada, confortável, com tudo na mão, enquanto eu ralo e parece que nada muda. Às vezes dá raiva, às vezes a vontade de largar tudo, mas eu respiro, olho para dentro e lembro do que me trouxe até aqui. Eu lembro que lá na frente esse jogo vira. Eu sei que, mesmo que demore, todo esse esforço vai valer a pena. Porque eu não estou só construindo uma vida de aparências. Eu estou construindo uma base sólida. Enquanto muitos se contentam em sobreviver, eu estou lutando para vencer de verdade. E não é para vencer para os outros verem, é para vencer por mim. Diante de tudo isso, é fácil desanimar. Mas aí é que tá. A resposta que eu encontrei foi: porque eu não sou como eles. Enquanto uma parte se acomoda, eu me movo. Enquanto uma parte vive de ajuda, eu aprendi a viver de esforço. Enquanto uma parte espera que o mundo melhore, eu decidi melhorar a mim mesmo primeiro. Eu sei, o sistema está quebrado. Eu sei que muita coisa é injusta. Mas se eu focar só nisso, eu também paro de crescer. E aí, no final das contas, eu me torno igual àqueles que critiquei. Então, eu mudo minha perspectiva. Eu entendo que o meu esforço é para mim e não para os outros. Que o que eu construo é meu. Que a minha disciplina, o conhecimento e a força que eu desenvolvo, ninguém pode tirar de mim. E sabe o que é mais louco? Mesmo com toda essa bagunça, quem trabalha de verdade, uma hora brilha. E não é só na vitrine do Instagram, nem no tapinha nas costas que o governo te dá. É no olhar no espelho e poder dizer: eu estou fazendo por merecer. Na minha história, os coadjuvantes são muitos. Gente que critica, que julga, que vive do mínimo. Mas o protagonista sou eu. E o roteiro, esse eu escrevo com suor, com coragem e com certeza de que viver com propósito é sempre melhor do que viver de favor. E é sobre isso que o canal aqui fala. Não é sobre fama, glória ou palcos. É sobre pequenas vitórias invisíveis. Sobre fazer quando ninguém vê. Sobre continuar mesmo quando tudo em você quer parar. É sobre se desenvolver, não para impressionar os outros, mas para olhar no espelho e dizer: eu fiz mesmo sem querer, mesmo com medo, mesmo sem ninguém aplaudir. Talvez seja a forma mais pura de coragem. Por aqui, eu compartilho minhas experiências, não como um especialista, mas como alguém comum, que erra, tenta e aprende. Esse canal é para quem sente que pode fazer mais por si mesmo, mesmo que o mundo não esteja assistindo. Aqui, a nação incógnita, o foco não é ser visto, é ser melhor. Você é o protagonista da sua vida, e o papel que ocupa na história dos outros, sinceramente, esse não importa, porque a verdadeira superação acontece no silêncio, longe dos holofotes, no esforço que ninguém comenta, mas que transforma tudo por dentro.
Então, siga a sua jornada, cresça e evolua. Deixe que o mundo descubra quem você se tornou quando for impossível de te ignorar.